E daí, saca só, eu tenho essa daqui e eu pensei em dar uma lida por cima, mas só explicar a situação aqui pra vocês. Então, não sei se vocês estão acompanhando isso. Eu não tenho ouvido falar muito disso, não sei se sou só eu, porque assim, eu não vejo TV e eu não tô mais entrando no Twitter. Então, beleza, eu só sei porque eu sou obrigado sobre Luísa Sonza. Sonza? Eu não sei, assim, os últimos acontecimentos da cultura pop e tal. E que nem eu disse pra vocês no início e no corte que vai sair no canal daqui a pouco, eu leio os sites de tecnologia e tal lá de fora. Eu tô vendo muito pouco se falar sobre isso. Fica a pergunta pra vocês se vocês ouviram falar. Mas então, o Google tá sendo processado, já faz 2 semanas, pelo governo dos Estados Unidos, numa ação antitrust, anti-monopólio, não sei se é similar ou se o enquadramento jurídico é diferente. Mas a ideia toda é que é muito, muito parecido com aquele caso da Microsoft famoso, que talvez um dia a gente até possa trazer em live. Eu tô muito pilhado de fazer umas lives sobre a história da recente da computação, sabe? Então, o início da Microsoft, o início do Google, essas coisas, mas é muito parecido com o caso da Microsoft na época, que eu acho que o cerne do caso é que o sistema operacional deles, que era o mais popular, vinha junto com o navegador de internet mais popular, que era o Internet Explorer, e isso era considerado como se fosse uma venda casada, que eles estavam te empurrando o navegador web dele junto com o sistema operacional. E isso, hoje, vocês podem me dizer, mas hoje esse caso ele parece um pouco mais idiota, assim, não parece ser tão importante isso, porque a gente está acostumado a ter 2 ou 3 navegadores de internet, né? Eu ia dizer Firefox, Edge e Google Chrome. Embora seja uma... Firefox, Edge e Google Chrome é tipo democratas republicanos nos Estados Unidos, assim. Tem uma diferença, mas não tem muito. Porque a base do Chrome é igual a da maioria, é igual à base do Edge. O Google tem um poder descabido sobre a internet, mas enfim, isso vai inclusive cair aqui. Mas na época, o governo dos Estados Unidos fez uma ação antitrust contra a Microsoft e no final acho que eles ganharam. A Microsoft teve que pagar uma multa, teve que separar em diferentes sessões a empresa. Eles tiveram que dar uma opção se tu queria ter o Internet Explorer ou não quando tu instalava. Isso deu força pro Netscape, que depois acabou virando o Firefox. Isso deu força pro Google Chrome alguns anos depois surgir. Então, enfim. E daí isso é uma boa pergunta, Eli Sergo. Você é a última pessoa que falou aí. Se é a Google Alphabet. Eu trouxe esse artigo aqui e eu não li tudo que está escrito aqui, mas eu quero ler porque é uma linha do tempo dos problemas. E daí, para vocês que estão se perguntando, Google e Alphabet. Primeiro, quem não sabe o que é Alphabet. Alphabet é um grupo de empresas que é dono da Google. E daí vocês vão dizer, ok, alguém comprou a Google, não sei o que. Não. O Google, ele mesmo, separou seus negócios diferentes porque o Google tem a empresa de busca, aí eu imagino que as questões de robôs e inteligência artificial, eles são uma outra, aí eu não sei os setores, mas eles têm, digamos, vários setores e cada um é uma empresa, todas sob o guarda-chuva da Alphabet, tá? Então a Alphabet é o Google. Eles mesmos criaram, eles se autorregularam, o mercado funcionando, tá? Mas então vamos ler aqui, ó. O maior julgamento antitrust do século já começou, visando... Do século! O pessoal é muito otimista, né? Bom, ou pessimista, né? Nunca mais vai ter um julgamento antitrust do século, mas enfim. Visando o negócio de buscas do Google e um segundo julgamento contra a gigantesca da tecnologia com foco em publicidade está agendado para o próximo ano. Aqui está um relato atualizado, passo a passo, dos principais marcos no caso. Tá. O domínio do Google na área de buscas deu origem a 2 grandes processos antitrust do governo dos Estados Unidos que alegam que a empresa manipulou o mercado para manter esse domínio, com exclusão dos seus concorrentes e em detrimento do público em geral. Estranho, né? Quando que uma empresa ela iria agir contra o interesse das pessoas, dos clientes, né? Porque
os liberais me disseram que se a empresa fizer isso, ela vai falir. E as pessoas não vão mais querer usar ela. Mas sei lá, o Google deu um jeito. E é a primeira vez na história que isso acontece também, né? Nunca aconteceu antes. O primeiro processo visando o negócio de buscas do Google começou na semana passada. E um segundo julgamento contra a gigante da tecnologia com foco em publicidade está agendado para o próximo ano. Talvez tenha a ver com o Google e Alphabet, mas então eles estão no negócio de buscas. Então é o Google mesmo que foi processado, pelo que eu estou entendendo. Os casos refletem fortemente o caso antitrust da Microsoft na virada do século em vários aspectos, entre os quais o fato de que a Google enfrenta a possibilidade de ser desmembrada pelos reguladores se não tiver sucesso nas suas batalhas jurídicas. Aqui está nosso cronograma condensado de 2 processos e seu andamento no sistema judicial. E daí a gente voltou para 2020, mas vamos ler aqui rapidinho. O Departamento de Justiça, juntamente com os procuradores gerais de 11 estados, processa o Google no Tribunal Distrital Federal de DC, que é Washington, por manter ilegalmente um monopólio, em violação da seção 2 da Lei Sherman. Sei lá o que é isso. Mas se tiver alguém que entende aí de lei dos Estados Unidos, pode dizer. O caso centra-se na utilização pelo Google de contratos de exclusividade que obrigam a sua utilização como motor de busca, padrão numa série de diferentes aplicações de hardware e software, com o governo alegando que isso representa uma restrição artificial a qualquer possível concorrência com o gigante de buscas. Então, isso aqui, por isso que o pessoal está falando que é parecido com o caso da Microsoft. Eu acabei de explicar para vocês que a Microsoft, na época, era o quê? O sistema operacional mais popular nos computadores. A maioria dos IBM PCs já vinha com ele instalado. Acho que a gente não tinha nenhuma opção, pelo menos que conseguisse concorrer em nível com eles. Então eles dominavam o mercado, tipo, de goleada. A Apple estava engatilhando no quesito de vender computador com software nessa época, né? A Microsoft mandava o Internet Explorer junto. E, de novo, isso parece um pouco mais idiota hoje porque a gente tem outros navegadores, a gente tem padrões abertos na internet. Na época, a internet era pensada como essa coisa aberta, que era fácil de entrar, tinha toda aquela coisa que depois virou uma bolha, que foi, assim, vários negócios novos surgindo, modelos de negócios, coisa assim. E o Windows, ele, tipo, por botar o Internet Explorer como obrigatório para, sei lá, 99,9% dos usuários, eles não só tinham um controle do mercado de sistemas operacionais, mas um controle descabido da internet e dos padrões da internet e de como os sites também iam funcionar dentro. Então, vocês notam que era um domínio absurdo. E daí, o que eles estão dizendo? Quando tu compra Android, o Google sempre vem com o Google instalado lá. Quando tu compra o PC do Google, quando tu usa... que nem se não me engano, o Firefox. O Google paga o Firefox, a Mozilla, para que o Google seja o padrão. Então, todas essas coisas, eles estão dizendo, porra, isso tem ecos do que a Microsoft fazia. Daí aqui, ó, o juiz Emmett P. Mehta aprova a decisão de Michigan e Wisconsin e Califórnia ao processo, em dezembro de 2020. Tá, janeiro de 2021. Google apresenta uma resposta à reclamação, admitindo muito dos fatos alegados. Devo admitir que sou réu, confesso, pelo Departamento de Justiça e Procuradores Gerais Associados, mas negando categoricamente, eu repudio, repilo a substância das alegações de legalidade do governo. Outras respostas a reivindicações separadas, mas relacionadas, geralmente para procuradores gerais estaduais específicos, seguirão nas semanas de meses seguintes. Tá, peraí, eles admitiram... Deixa eu tentar entender, aqui tá traduzido. Apresenta uma resposta admitindo muito dos fatos. Ah, tá, muitos dos fatos, mas negando a substância das alegações. Então eles disseram, rolou, mas não foi minha culpa. Não foi de propósito, acho que foi tipo isso que eles disseram. Vamos ver aqui. As reuniões entre o Google e os vários demandantes governamentais continuam, com relatórios periódicos de status sobre o processo de descoberta, tá? Isso é termos jurídicos e tal. O processo de descoberta continua e os Estados Unidos e o Google arquivam vários documentos sobre sigilo no tribunal. Muito maneiro, deve ter uns documentos cabulosos sobre o funcionamento interno do Google, que, enfim, depois do tempo do processo vão liberar aí para o público. Não sei se eles não têm lei de acesso à informação também para ver isso. A Microsoft também arquiva 2 documentos lacrados em resposta às intimações do Google para registros da empresa. E a Apple se envolve depois que o governo solicita acesso a algumas de suas informações internas. E algo que é engraçado também pensar sobre as empresas nesse sentido é que, assim, a Microsoft... vocês devem imaginar, a Microsoft e a Apple estão assim, legal, o governo está processando o Google, vai ser bom pra gente. Mas tem o outro lado da moeda que é tipo assim, nós todos em algum nível fazemos algo muito parecido. Né? Acabei de dizer que a Microsoft já fez isso há um tempo atrás. Então eles podem estar preocupados e podem estar interessados em que, né, o Google vença isso para que não crie um precedente para ter mais regulações. Depois eu vou dar uma perspectiva meio
comunismo, capitalismo é ruim, tudo é ruim, que eu inclusive ouvi de um economista liberal que vai invalidar isso um pouco, essas preocupações, mas fica como spoiler aqui. Agosto a outubro de já no final do ano, né, de 2021. As ações e pedidos relacionados à descoberta continuam à medida que o Yelp e a Samsung entram na briga. Por que tá todo mundo entrando na briga, cara? Essas empresas como a Microsoft e a Apple são relevantes para o caso, mesmo que não sejam partes, uma vez que seus registros internos são potencialmente relevantes para a responsabilidade do Google. Ah, claro, porque os serviços da Samsung, né, os celulares da Samsung e o Yelp é o site de reviews, né? Eles devem ter negócio com o Google sobre a questão das buscas. Faz sentido. O juiz Meta separa condicionalmente as... Peraí, Meta? Será que esse juiz é relacionado ao Mark Zuckerberg? Separa condicionalmente as reivindicações do Colorado do caso em geral, ordenando que julgamentos separados sobre a questão de responsabilidade e soluções daquele estado serão mais convenientes para o tribunal e as partes. E tá, beleza. Isso daqui fala português. O juiz Meta nega uma moção do governo para sancionar o Google por classificar incorretamente documentos como privilégios do advogado-cliente. Os demandantes argumentaram que os e-mails nos quais os advogados do Google estavam listados como destinatários ou em CC, mas os quais os advogados nunca responderam, constituem um uso indevido das regras de privilégio do advogado-cliente. Caralho, então... Os e-mails... Tem documento da Google que eles mandaram pro advogado também. E daí a Google disse assim... Vê se é isso, chat. Vê se eu tô... O Google disse assim... Esses documentos foram pro nosso advogado. Então a gente tem privilégio de advogado-cliente. E daí o juiz disse, esses documentos são da Google, a gente precisa ver. Interessante, me parece que foi isso. O prazo final é 17 de junho para a produção de todos os materiais de descoberta. Outros documentos, por exemplo, aqueles cuja existência é divulgada pela primeira vez no final da janela de descoberta, podem ser produzidos até 30 de junho, tá? Do ano passado, então já passou. A Google pede julgamento sumário contra o caso separado do Colorado e o caso maior liderado pelo Departamento de Justiça. Uma moção de julgamento sumário é essencialmente um pedido de uma das partes em uma ação para que o juiz decida a seu favor e encerre o caso, argumentando que, com base nos fatos indiscutíveis, eles têm o direito de ganhar o caso por uma questão de direito. Tá? Algumas coisas são só fala português. Janeiro desse ano. Uma segunda ação antitrust está movida por 8 estados e pelo Departamento de Justiça é movida no Tribunal Distrital Federal no leste da Virgínia. Os demandantes que pedem a divisão do negócio de publicidade do Google acusam o Google de manipular sua posição dominante no mundo da publicidade online para expulsar rivais e controlar tanto o lado da oferta quanto a demanda do mercado publicitário. Porra, isso é muito interessante. Eu não tinha ouvido esse argumento ainda. Mas é verdade. Então eles estão dizendo que o Google, ele mostra propaganda e ele vende... E ele mostra a propaganda, ele controla, né, a mídia onde a propaganda aparece, que seria as buscas do Google e o serviço deles, e as pessoas contratam propaganda com ele. Então, realmente. E isso tem ecos, pessoal, da pele das fake news aqui. Eu vejo relação em tudo, né? Mas, tipo, o poder descabido que essas empresas têm do ambiente digital é uma coisa que a pele das fake news traz à tona, a pele 2630. A pele das fake news é nome de bolsonarista. Tu tem razão, Onoplox. Eles, além disso, fazem perfilamento dos usuários, capturam dados dos usuários, controlam vários outros aspectos desse ciclo inteiro, que é quem vende propaganda, quem vê propaganda e quem distribui propaganda. Eles meio que têm a mão deles em tudo. Então eles ganham de todos os lados. Realmente, tipo, eu já estou vendo aí, e eu acho que quem está processando eles está vendo aí, potenciais lugares onde tu quebraria em diferentes empresas, sabe? Porque o capitalismo é assim, eles veem essa dinâmica do capitalismo sendo capitalismo, e dele assim, quem sabe se a gente atrapalhar um pouco, vai dar certo. Mas essa é a lógica do antitrust, né? O Google, de acordo com a denúncia, frustrou a concorrência leal ao manipular taxas, puniu os anunciantes por usarem plataformas e bolsas de anúncios alternativas, caralho, e se envolveu em uma série de outros comportamentos anticompetitivos no interesse de monopolizar o mercado. Então, deixa eu ver se eu entendi isso também. Eu queria saber as evidências, tá? Mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse site aqui é meu, ó, musicalartifacts.com, tá? Esse site aqui é um site que as pessoas podem postar coisas pra produção musical. Ah, meu Deus. Cadê o Dark Reader? Tá. Podem postar coisas pra produção musical. Não é importante porque eu tô querendo falar agora, mas é um site que eu fiz, tá? Que eu mantenho.
Esse site, ele não usa Google Analytics para fazer as analytics. Ele usa um serviço software livre que eu mesmo hospedo e mantenho, que se chama Matomo. Matomo. O que eles estão me dizendo é que, por eu não estar usando o serviço do Google, potencialmente, né? Eu não tenho as provas, o Google poderia pegar e dizer assim, ó, eu vou desprestigiar esse cara nas minhas buscas. Porque se ele estivesse usando o Google Analytics, talvez ele poderia me prestigiar mais. Claro que eu não uso propaganda nesse site. Inclusive, ele não tem propaganda, nós aceitamos doações aqui, tá? Inclusive, se vocês quiserem fazer uma doação lá, se acharem interessante, musicalartifacts.com, tá? Vou colar aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é que é possível mesmo, que é o que eles estão dizendo aqui, que o Google estivesse fazendo isso. Eu imagino que, tipo, se tu usa sistemas de propaganda, como, por exemplo, o Iron Source lá, da Unity, que concorre, eu imagino, com o Google AdSense no mercado de propagandas no mobile, porque é o que a gente quer, ele pode ser que ele estivesse te penalizando na loja do Google, bati no meu fone, te penalizando na loja do Google, te penalizando nas buscas, em onde quer que eles consigam. Enfim, interessante. Estão vendo como todas as notícias se conectam. É quase como se o capital deve ser entendido na sua totalidade. Gosto quando o Humberto Matos fala assim. Os demandantes do caso de busca padrão pedem sanções contra o Google, acusando-o de espoliação, que é uma palavra bonita para ser um desgraçado, que se refere a destruição, alteração ou falha na preservação de evidências... caralho! Evidências relevantes ao caso. Você está... Look at him, destroying evidence, huh? Jesus, kid! Em outros lugares, no caso da publicidade, o Google move-se para transferir o caso do Distrito Leste da Virgínia para o Distrito Sul de Nova York, o que é visto como uma tentativa de consolidar o caso com um litígio antitrust relacionado à publicidade digital. Tá, falou grego aqui. A moção do Google para transferir o caso de publicidade para Nova York é negada pela juíza Leonie Brinkema, que ordena que as partes proponham cronogramas de descoberta dentro dessas semanas após. Eu não sei se eu falei isso, mas descoberta é o período que os advogados de ambos os lados têm para produzir o máximo de documentos e evidências sobre o caso, né? Então é por isso que a descoberta é tão interessante, porque é quando eles vão achar os documentos mostrando que o Google fez caquinha. 2 semanas depois, o Google decide rejeitar o caso por não apresentar uma reclamação, argumentando que os demandantes simplesmente produziram conclusões legais e não fatos específicos que poderiam apoiar suas reivindicações. O juiz Brinkema agenda conferências para julgamento para janeiro de 2024. Por isso que eles falaram que tem um caso para 2024. O juiz ou a juiz? Eu achava que era uma juiz. A juíza, tá? É que tá traduzido, os pronomes perderam. A juiz Brinkema nega a moção do Google para encerrar o caso de publicidade. O juiz Meta agenda uma data de julgamento para 12. Tá. Algumas dessas coisas são mais interessantes do que outras. O Google e os demandantes, no caso da pesquisa, argumentam vários movimentos em limine. Cadê os advogados? O que é isso? Destinados a controlar quais evidências devem ser incluídas ou excluídas no julgamento real. A prática de descoberta e movimento sobre evidência continua no caso de publicidade. Agosto, estamos chegando no presente. O juiz Meta concede julgamento sumário parcial ao Google nos casos de pesquisa, dizendo que o governo não conseguiu levantar uma disputa genuína do fato relevante sobre as acusações antitrust relacionadas a contratos em torno do uso do sistema operacional Android, bem como com o Google Assistant e dispositivos de internet das coisas. Tá, o juiz deu parcial para o Google, dizendo que não é antitrust. Opa, uma rede. E aí, Lhama Torrinco. Muito bom, Tonic. Muito obrigado por essa rede aqui. E aí, como é que vocês estão? Da onde vocês vêm? O que vocês estavam fazendo? Nós estamos aqui falando sobre notícias de TI, né? Falando sobre o Google sendo processado por monopólio. E logo mais nós vamos fazer uma coisa divertida aqui, fazer uns exercícios de programação. Sinta-se à vontade para se apresentar no chat. Eu gostei do teu nick. É foda é que tem algumas palavras que elas só fazem sentido quando tu entende ela na sua totalidade, como diria Humberto Matos sobre o Capital. As reivindicações relativas aos contratos exclusivos de pesquisa padrão do Google, no entanto, podem prosseguir para o juízo... pesquisa padrão. Quando eles dizem pesquisa padrão, tô achando que é um negócio do Google ser o mecanismo de busca padrão no Android e nos alguns navegadores, né? No próprio Chrome. Eu sei que é difícil separar que o Chrome é um produto do Google, mas é literalmente o que aconteceu na Microsoft quando eles separaram o Internet Explorer do Windows. Não podia vir junto, por exemplo. Talvez o Google Chrome tenha que chegar e dizer assim, ó,
Se tu quiser funcionar sem nenhum produto da Google, aperta esse botão aqui. Se tu quiser, tu vai ter que funcionar. E daí seria muito ruim pro modelo de negócio deles isso. Como assim o livre mercado? Eu não sei. Ninguém avisou pro Google que o mercado é livre. Eu acho que se a gente conscientizasse, como a gente viu na última live, por favor, empresas, parem. A gente tem que conscientizar as empresas que elas não podem fazer isso. Quem viu o artigo dos carros, a gente vai lançar ele no canal eventualmente. Muito bom. Chegando aqui, tá? 12 de dezembro de 2023, semana passada, que foi quando eu ouvi falar da notícia. Vocês tinham ouvido falar dessa notícia? Falem no chat aí, sim ou não, se vocês tinham ouvido falar antes desse momento. O julgamento de busca padrão começa com declarações iniciais e o governo inicia seu caso. O juiz Mehta decidiu que o acesso público aos documentos judiciais, que até agora eram em sua maioria documentos internos do Google, deveria ser removido. O acesso público? Eu achei que ele tinha dado acesso aos documentos. Deveria ser removido depois que o Google contestou a publicação regular deles pelo Departamento de Justiça. A empresa disse estar preocupada com a privacidade de seus funcionários. Claro, Google. Mas é claro, Google. É claro que você estava preocupado com seus funcionários, não é mesmo? Claramente, uma empresa que tem muita preocupação com seus funcionários. Tá. 100% do chat não tinha ouvido falar desse caso. Qual a opinião de você sobre a Huawei vencer Apple e Android? Eles estão vencendo ou tu... E aí, Huawei, tá vencendo, filhão? Não, eles estão vencendo porque eu não ouvi falar dessa notícia. Ou tu tá perguntando se seria legal eles vencerem? Não sei. Eu prefiro não opinar. Quem você pensa que é, Google? Uma empresa que defende seus funcionários? Eu duvido. Mas enfim, essa era a notícia. E não sei direito o que vai acontecer, mas daí eu queria falar. Eu ouvi uma perspectiva muito interessante sobre isso, e eu vou tentar traduzir isso, que é um pouco diferente da que eu tô falando. Tipo, tá, beleza. Eu sou comunista aqui. Vocês sabem que eu não gosto de empresas grandes, eu falo mal do Google todo dia. Eu acho que é legal que eles sejam processados e que a gente fale sobre isso e que a gente tente diminuir o poder deles. Mas daí tem... Deixa eu achar aqui a perspectiva que eu queria falar. Eu não vou tocar porque é um podcast, mas eu vou recomendar um podcast pra vocês, se vocês conseguirem tancar. Saca só. Esse podcast aqui é Mark Blyth com a Carrie alguma coisa, esqueci o sobrenome, Carrie Nordland, tá. O Mark, que é o motivo porque eu conheci esse podcast, ele é um economista liberal, ele não é comunista, ele não é socialista, mas ele ficou bastante famoso desde 2010, eu acho, porque lá em 2010 ou 2013, ele fez uma tese de que a austeridade que os governos da Europa, do Brasil, depois de 2013, ele começou a falar sobre isso, vários países da América do Sul, próprios Estados Unidos, se tu pensar as ideias que os democratas e republicanos têm, que a austeridade é essa ideia de diminuir os gastos do governo, né? Ele criticou essa questão da austeridade, que é muito criticável. Se vocês quiserem ver alguém que saca bastante disso em português e é foda, Humberto Matos, que eu já citei antes aqui, membro da Soberana também. Que, enfim, o Mark Blyth, ele fala bastante sobre isso, mas ele ficou famoso lá fora. Por quê? Porque ele disse assim, lá em 2010 ou 2013, essa austeridade vai gerar um movimento populista de direita que vai dar merda. E daí ele olhou para o Trump e, quando ninguém dava nada pelo Trump, disse, esse cara vai se eleger por causa disso. Ele olhou pro Bolsonaro e disse, esse cara vai se eleger por causa disso. Ele olhou pro Brexit e disse, vai dar merda. Então ele é, dos economistas liberais, eu gosto muito dele. O que não é muita surpresa, porque ele é escocês e geralmente os escoceses são muito gente boa. Se vocês têm algum escocês aí que não é gente boa, beleza, vocês acharam o No True Scotsman, né? Tem até a falácia do escocês verdadeiro. Mas todos os escoceses que eu vejo, eu acho que são gente boa. Ele tem esse sotaque, aquele sotaque delicioso. Oh, hello, it's me, Mark Blyth. Não sei porque virou. Mas daí o que ele falou? Desculpa. Só mamei ele aqui, o cara. Um cara que não é comunista. O que ele disse? Eu acho que não vai dar em nada esse negócio de quebrar o Google. Ou eles vão dar um jeito de mudar algo pra continuar tudo igual, sabe? Aquela coisa que o pessoal fala. Eles vão quebrar ali a empresa, mas pro Google vai dar na mesma. Porque ele tem dito muito, e eu vejo esse podcast, ele fala mais sobre o lado da economia, tipo, dos países
globais e tal, ele fala do Reino Unido, porque né, ele é da Escócia, fala da Europa, fala dos Estados Unidos. A Carrie fala de política dos Estados Unidos. É isso que tem esse podcast, é um por mês e tal, esse Mark and Carrie. Ele falou assim, ó, o grande problema dos Estados Unidos tentar processar o Google e as Big Techs no geral é que hoje a gente tem uma economia global. Ele deu o exemplo da Apple, mas vocês podem imaginar o Google também nisso. Uma economia global em que, por exemplo, a Apple, ela tem um produto e vocês pensam que o iPhone é o celular mais popular lá nos Estados Unidos. O iPad também é super popular, né? Os MacBooks, essas coisas são super populares. Em que os produtos da Apple, eles têm uma margem de lucro imensa da Apple e eles são muito populares e a Apple controla do início ao fim toda a produção dele. A Apple controla a parte, né, de design, tanto que eles dizem que é designed na Califórnia e montado na China. Eles controlam o modelo das capinhas, o modelo dos carregadores, eles têm total controle sobre tudo. E daí, o que chama as pessoas para a economia dos Estados Unidos hoje são essas empresas gigantes que, se vocês forem ver a bolsa dos Estados Unidos, é Apple, é Amazon, é Google, estão subindo muito. Elas mesmas valorizam suas empresas por manobras e tal. E a gente tem toda uma economia que é feita em volta dessas empresas gigantes no mundo em desenvolvimento. Então, ele deu o exemplo que, por exemplo, assim, tipo, tem toda uma economia de capinha para iPhone, de carregador para iPhone, tem toda uma economia de aplicativo para iPhone. E a Apple, ela controla isso. Ela extrai um lucro imenso dessas coisas, ela tem margens ótimas e todo mundo trabalha com uma margem super pequenininha. Então, em resumo, ele está basicamente dizendo que assim, os Estados Unidos se beneficiam muito dessa posição que eles têm hoje na economia global, em que a gente depende das empresas deles, a gente depende de padrões que eles controlam, a gente depende de produtos que eles controlam, e tudo gira em torno dessas empresas gigantes na economia deles. Então, os Estados Unidos chegar nesse momento econômico que eles estão, que não está muito legal, que eles têm a crise da guerra da Ucrânia, que está pressionando a inflação lá, que eles têm a dificuldade de contratar e movimentos sindicais acontecendo e tal. Se eles pegarem e disserem, ó, vamos pegar essa joia da coroa dos Estados Unidos, que é o Google, vamos pegar a Apple, vamos pegar a Microsoft, essas empresas, vamos pegar a Amazon e vamos regulamentar elas para que elas parem de macetar tanto. Ele disse que isso não vai acontecer. Então, isso foi um economista liberal. Vocês podem ver esse podcast, é nesse último aqui, Mark and Carrie. Ele explica muito melhor, tá? Mas, enfim, ele disse, ele acha que isso não vai acontecer. E daí eu gosto de ouvir a perspectiva dele, porque ele é, dos economistas liberais, um dos mais sãos, assim. Uma coisa que, pra diferenciar ele, por exemplo, de um cara que nem o Humberto Matos, que vai fazer comentários sobre coisa que hoje, o Mark, ele gosta muito de... Ele, inclusive, descreve isso, se vocês ouvirem palestras e podcasts deles. Ele gosta muito de dizer assim, existem várias histórias para explicar esta coisa. Então, isso que eu contei para vocês é o que o Mark diz que é uma história. É tipo, imagina que tu tem as cadeias globais que dependem de produtos e de serviços de empresas dos Estados Unidos, e essas cadeias globais todas, elas têm uma margem de lucro muito pequena, sendo que a Apple, o Google, a Amazon têm margens de lucros grandes, e daí, por isso, essas empresas, elas mandam em várias cadeias globais e tal, que tem por tudo. Isso é uma história que ele contaria. E daí, às vezes, ele chega, os economistas que discordam de mim, por exemplo, mais à direita, né? Porque, enfim, ele talvez vocês possam dizer que ele é um keynesiano, um liberal de esquerda, sei lá. Os economistas mais à direita contam outra história, e daí ele conta outra historinha. De, o que os republicanos dizem. Então, tipo, é interessante, mas a análise do Humberto Matos vai ser análise marxista. O Humberto vai meter análise material junto. Vai tentar meter... tipo, evidências do que aconteceu antes, depois. Não que o Mark não meta, ele é até pesquisador e tal, mas enfim, as opiniões dele vão ser eventualmente diferentes. Mas eu gostei quando eu vi esse podcast, que não é sempre que tu vê um pessoal que é fã de capitalismo, embora seja bem crítico, né? Ele, que nem eu disse, ele é um crítico do sistema neoliberal de austeridade que a gente tem. Dizer assim, não vai dar ruim. Então eu gostei. Isso é o que eu tenho sobre o Google. Vamos ler o chat aqui, ver se a gente tem aqui. A gente tem um Fake Neri no chat. Eu tinha achado que era o processo do Google com Oracle. Isso já acabou, isso faz um tempo. Eu falei desse processo na live de software livre. Bem na linha do colonialismo digital, exato. Então é aí, mas é aí que, assim, por isso que a análise desse cara aí já é melhor do que 99% dos outros economistas liberais que ignoram, por exemplo, política externa dos Estados Unidos nas decisões de política interna. Eles vão ficar assim, tipo,
pô, monopólio é ruim, o Google é um monopólio, então a gente tem que... Daí, quer dizer, se o economista liberal é bobinho, ele vai dizer, ué, por que a gente não consegue, por que sempre gera mais monopólios na economia? Se o economista liberal, ele é cínico, ele vai te convencer que, na real, o monopólio é bom para todo mundo. Ah, não, na realidade, monopólios são bons. Se o economista liberal é honesto, mas ainda não é comunista, ele vai fazer a análise do Mark Blyth. E sei lá, enfim, tipo, que nem a gente tem pessoas aqui no Brasil que também não são comunistas, mas tem uma análise econômica muito melhor. É Roncaglia americano. Eu acho ele muito engraçado também, por isso que eu tenho uma... Mas enfim, fica a recomendação aqui do Mark Blyth. Foi meia hora de eu mamando o cara, desculpem.